contando as minhas e outras histórias. Vamos dando sequência aí aos relatos, mesmo que fora de sincronia, digamos assim, em termos de épocas, né? Fui lá, voltei, depois voltei de novo e por aí vai. Mas enquanto eu não incrementar aqui o negócio e criar um determinado padrão, eu vou seguir nesta linha sem problema nenhum, né? Então eu vou retornando um pouquinho para trás de onde eu já estava e lembrar do tempo da penha circular na rua Enes Filho. Era por volta do ano de 1960 e meu pai e minha mãe resolveram que a minha mãe iria para o Nordeste, nos levando a mim e aos meus irmãos, uma irmã e um irmão, e tivemos a companhia de um irmão, um amigo irmão, Zé Dias, que era como se fosse da família. Ele era também do Lagarto, lá de Sergipe. Então, nos arrumamos e nos mandamos para lá. Embarcamos aonde? Na gare de Dom Pedro II, conhecida na época por Central do Brasil. Hoje é a Supervia, né? Então, nós embarcamos no trem normal aqui para a área urbana do Rio de Janeiro ou de grande capital. Mas quando chegamos em Belo Horizonte, havia a determinação de trocar de composição, porque a partir dali a bitola na ferrovia era mais estreita do que a que era usada daqui para Belo Horizonte, daqui para São Paulo, né? E do que eu me lembro nesse percurso foi que o trem parou numa estação de Conselheiro Lafayette, né? Do que eu me lembro ali, chovia muito, sabe? Muito. Nós não chegamos a sair do trem, pelo que me consta, mas a chuva me ficou gravada na minha mente. E dali nós fomos para Belo Horizonte, que eu, surpreendentemente, também não me lembro de grande coisa ali nessa parada. E a parada seguinte já foi na cidade de caramba, de Montes Claros, porque o Zé Dias, ele possuía 2 ou 3 tios nessa cidade. Eles eram sergipanos, mas quando moços resolveram abandonar suas cidades e se instalaram ali em Montes Claros. E nós pernoitamos lá por um dia. Aí, no dia seguinte seguimos para Monte Azul. Essa cidade já fica na Bahia, no interior da Bahia. Desculpem aí que a garganta às vezes me dá um chute aqui terrível. Então, em Monte Azul, era uma cidade pequena, quase um povoadozinho, né? Me lembro quando o trem parou lá. Nos dirigimos para a pensãozinha pequena também, Michuruca. E na passagem ainda vi lá um pessoal junto de um braseiro assando lá não sei se era um porco ou um boi, ou sei lá. Era até um tanto quanto volumoso para o churrasco normal que estamos acostumados a ver. E nós adentramos lá a pensão. Simples, bem simples mesmo, coisa pobre. Porque naquela época, imagina, 1960, não havia tanto recurso no interior do país, apenas nas capitais. E nos alojamos ali, né? O que ficou marcado na minha ideia foi, ao sairmos, logo cedo, ainda estava escuro, ali devia ser umas 5 da manhã, para voltar para a estação ferroviária de Monte Azul para pegar o trem para ir seguindo a viagem até Sergipe, né? Mas o que aconteceu de interessante para me relatar?
íamos eu e meu irmão assim, próximos um ao outro, saindo. Aliás, de todo mundo, né? Não sei se nós ficamos para trás ou nos apressamos um pouco. Eu sei que nós passamos ali naquela sala grande e tinha um cara deitado na mesa, com quatro velas acesas, mas depois ficamos sabendo que ele não era morto. Ele dormia, devia ser o vigia do estabelecimento. E ele dormia ali com as velas acesas. Aquilo ali, para quem não estava acostumado, e éramos ainda garotos, 10 e 9 anos respectivamente, aquilo foi surpreendente, né? E bastante inusitado. E seguimos em frente, porque a viagem tinha que continuar. O trem era aquele trem antigo. Aqui no Rio de Janeiro, nós chamávamos um tipo de macaquinho. Eu fiz muita viagem desse tipo de trem macaquinho quando eu ia acampar lá para o lado de Mangaratiba. Era coisa assim bem parecida. Banco de madeira, sem conforto nenhum. Não tinha coisa alguma ali que pudesse dar um agrado ao passageiro que nele viajava ali. Mas nós não tínhamos como sair dessa, né? Como diria o outro, já estávamos no meio da chuva, então o jeito era se molhar mesmo. E fomos seguindo em frente. Me lembro também de Salvador, quando pernoitamos por lá, que eu não sei se eu estou misturando Salvador com São Paulo, mas eu acho que era Salvador sim. E havia ônibus elétrico lá, né? Se alguém depois puder me corrigir, porque tanto tempo se passou, então às vezes a memória foge ou se confunde, né? E tinha lá o tal de ônibus movido a energia elétrica. E nós andamos perambulando por lá com o Zé Dias, eu chamo de Zé Dias. E depois voltamos para a estação para dar seguimento à viagem até Aracaju. Só que nós não chegamos até Aracaju, porque nós saltamos um pouco, talvez uns 50 quilômetros antes, uma cidadezinha chamada Salgado, que era percorrida pela linha férrea, né? Então, nós saltamos ali e já tinha um tio nosso nos esperando, tio João. Não, peraí. Tio Antônio? Ih, rapaz. Não, era tio Antônio, tio Antônio. Mas tanto faria tanto tio Antônio quanto tio João. Ambos eram irmãos da minha mãe. Então, nós saltamos ali e eu me lembro que o dia era daquele sol escaldante, né? E qual foi o transporte no qual embarcamos ali para nos dirigir para Lagarto? Lagarto dava mais ou menos uns 35 a 40 quilômetros de Salgado, mais para o interior, né? Em direção à Bahia, sertão baiano. Aquela região ali do Lagarto é considerado como semiárido. E então embarcamos ali, eu, minha mãe, Zé Dias, meu irmão e minha irmã, embarcamos no famoso caminhão Pau de Arara. Aqueles caminhões que tem os bancos de madeira assim na carroceria. Esse não tinha nem a cobertura na época. Talvez ele só usasse a cobertura na chuva, né? E aquele dia era de um sol escaldante. Então, nós íamos pegar sol, no calor, não tinha dúvida. E poeira, porque nessa época, o que eles chamavam lá de rodagem, que nós aqui chamamos de estrada, era no barro. No barro. Então, nós chegamos lá no Lagarto. Lagarto
naquela época era bem pequena. Hoje tem por volta de uns 100, 110 mil habitantes e já caminha até por pernas próprias, já tem indústria, já tem um comércio forte, já sustenta seus habitantes. Não há mais necessidade de que ninguém vá se arriscar num grande centro como o Rio e São Paulo para vir carregar pedra aqui. Se é para carregar pedra, que o faça lá, porque aí pelo menos está junto com a família, né? Então a coisa fica mais fácil. Não há necessidade de tanto sofrimento. E Lagarto é uma cidade interessante porque, mesmo quando a seca, e eu há uns 3, 4 anos atrás estive lá no período de seca que eles chamam de seca braba, mas olha, eu não vi ninguém desesperado, porque muita gente fala muita coisa que nem sempre é a realidade. Pobre existe em qualquer canto, e lá não é diferente, né? A vantagem de lá é o seguinte, fome ninguém passa não. Claro que não passa, é uma área rural onde tem plantações disso, daquilo, né? A feira, para quem conhece a feira de Lagarto, ela é portentosa, né? E eu sempre que vou para lá faço questão de viajar no domingo, que é para já chegar lá no dia seguinte e ir para a feira, né? Pego o avião, quando eu vou de avião. Geralmente nessas últimas vezes tenho ido de avião. Em 2014 é que eu fui de carro, porque eu tinha comprado a minha Spin naquele ano. E aí fiquei temeroso de ir de motocicleta, que sempre tive um sonho de ir de motocicleta para Lagarto, mas não consegui, não logrei isso. Já quase setentão, eu ainda tenho um restinho de esperança de que faça isso, né? Porque os perigos da estrada são vários. Imagine eu sozinho viajando. Tudo bem que a minha motocicleta, uma CB300, ela permitia viagem nesse ponto, né? Porque na estrada não dá para abusar, ficar alterando corrida, velocidade acima de 100 km por hora, né? Então, determina-se que vai se a 100 e pronto, tá bom. Vai seguindo em frente. Mas eu como conheço o percurso que passa ali pela Bahia, na BR-101, ou então pela BR-116 Minas Gerais, ambos os trajetos são contundentes com relação a perigo de coisa ruim aparecer na nossa frente lá, né? Nós passamos por muitas cidadezinhas pequenas na BR-101 com direção à Bahia. Eles fizeram quase que um padrão. Eles colocaram um quebra-mola na entrada da cidade, um quebra-mola no meio e um quebra-mola na saída. Então ali não tem para onde você não ter que reduzir a marcha, né? Mas tem um detalhe também que isso que eu não gostei mesmo quando fui de carro, eles variam muito os limites de velocidade. Tem velocidade até de 30, de 40, de 50, 60, né? Tem esses números. É uma coisa terrível, porque onde houver pardal, né, aquela tal de sinaleira, é uma arapuca. Você cai nela e vai pagar uma multa, porque se você se distrai, nem olha a placa, porque o cara está olhando o geral na pista, né? Então, às vezes, esquece da velocidade e quando pega, passa acima de 40, mesmo que passe a 50, 60, os caras multam, não tem jeito, né? Mas é isso aí. E chegamos lá no Lagarto, e para quem era carioca do Rio de Janeiro, aliás, carioca só pode ser do Rio de Janeiro, nós não estávamos acostumados com nada daquilo. Ficamos lá no sítio da minha avó, que o pessoal chamava Dona Bodoga, mas o nome dela era Flores Bela. E num outro tópico eu vou relatar mais pormenores dessa estada ou estadia lá no Lagarto.
Tá bom? Vou ficando por aqui, deixando um abração para todos, esperando que gostem. E, se possível, deem uma colaborada aí em postar para alguns aí, para seus amigos. Um abraço.